Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Bom, estrelas e astros iluminados, todos nós estamos vendo declarações do atual presidente da República sobre fraudes nas últimas eleições em 2018. E com essa desculpa, ele quer que seja implantado novamente o voto impresso, hoje nós, em todo o Brasil, votamos por meio eletrônico e, assim, a maioria dos países desenvolvidos usam essa metodologia, com exceção a alguns, que preferem ainda o voto impresso ou pelo correio, principalmente onde o voto não é obrigatório. A questão é, o TSE pediu ao atual presidente da República Federativa do Brasil que ele provasse as declarações que ele fez sobre fraudes nas eleições de 2018. Então, hoje eu vou perguntar aos oráculos, se houve fraude nas eleições de 2018 e se nós teremos voto impresso ou voto digital nas próximas eleições, ok? Vamos iniciar? Peço permissão aos meus mentores espirituais, ciganos e não ciganos. Peço a força soberana que nos rege, que me dê sabedoria, que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e fé. Gratidão, gratidão por mais um dia de vida, gratidão a todos aqueles que me assistem nesse momento. Optcha, vamos lá, vamos iniciar pelo Rainha das Serpentes. Será que houve algum tipo de fraude nas eleições em 2018? Primeira pergunta que eu vou fazer aos oráculos. Oráculo, houve fraude nas eleições em 2018? Se sim, nós tomaremos conhecimento no futuro? Vamos lá. Gente, esse jogo abriu com a carta 28 e a 23. Essas duas cartas já indicam fraude, Uma pessoa sendo lesada durante as últimas eleições de 2018. Então, algum tipo de fraude houve nas eleições. Vou tentar buscar através dos oráculos como foram feitas essa fraude, de que forma e se isso virá à tona um dia. Gente, inclusive a carta que indica a nossa nação e os partidos de oposição já saíram aqui nesta tiragem. A princípio, um candidato em 2018 foi lesado, sim, com os votos que não foram contabilizados, eletronicamente, mas o sistema eleitoral que nós temos hoje, a espiritualidade me afirma que é um sistema seguro. De uma certa forma,
houve uma fraude, mas não no sistema, não no voto em si. Eu não sei se eu consigo passar isso para vocês, mas houve articulações desonestas, tá? Que levaram à perda de um candidato, a perda de votos de um candidato específico, provavelmente o oponente mais forte. Algumas urnas, elas podem ter sido adulteradas, tá? Por hackers, sim, isso pode ter acontecido, mas houve um grande esquema de fraude em todas as eleições, desde a campanha, tá? Até as eleições, tudo que aconteceu pré-eleição em 2018, houve sim artifícios desleais, artifícios ilegais, campanhas fraudulentas, tá? E, é claro, a compra de votos lesando um candidato, tá? Então, eu posso afirmar que, de certa forma, houve sim interferência nas eleições em 2018 relacionados a fraudes, tá? Mas como um todo, não que o sistema eleitoral que seja usado hoje não seja um bom sistema. Como todo sistema operacional é passível de erro ou de controle, desde que a pessoa tenha conhecimento dos códigos certos. Um hacker, ele é capaz, né, de adulterar, por exemplo, os votos em uma urna eletrônica, né? Assim como é capaz de invadir qualquer outro sistema. Nem o voto impresso, nem o voto digital é 100%, como é que eu posso dizer para você? É 100% seguro. Porque com o voto impresso, haveria ainda mais fraudes, porque votariam desde vivos a mortos, né? E seria muito mais fácil manipular assinaturas, né? Então, o sistema eleitoral que nós usamos hoje são muito mais seguros. As fraudes que eu vejo aqui, elas foram um amontoado de situações que foram causadas, tá? Desde a campanha eleitoral. Então, mesmo que algum hacker, alguém tenha adulterado algumas urnas, né, que tenham lesado essa pessoa, mesmo assim, o sistema eletrônico, ele continua sendo o mais seguro para nós brasileiros, tá? A pergunta que não quer calar: nós vamos descobrir, né, em que momento houve esse tipo de fraude, compra de votos? Aqui me fala até mesmo de compra de votos, principalmente nas cidades menores, onde foram realmente pagos os votos para alguns, tá? Além, claro, das fake news que atuaram também nas campanhas com muita força, né, de mais de um candidato. Aqui eu não estou me referindo só ao presidente da República, tá? Claro que ele foi beneficiado. Se ele afirma que há fraude, sendo ele o vencedor das últimas eleições, ele afirma que houve fraude, que é possível fraudar o voto eletrônico, certo? Então, sendo assim, ele tem total conhecimento de como fraudar, né? Então, o mesmo usou técnicas que podem ter dado certo em uma ou outra urna. Contudo, essas fraudes, elas... essa distorção, essa perda de votos pelo oponente, pelo outro candidato, não garantiria a ele a presidência da República. Então, que fique claro, mesmo que seja comprovado como vai ser, né, que em um ou outro lugar houve fraudes, mas fraudes não diretamente na urna, desde a compra de votos até mesmo questões que envolvem a atuação de algum técnico para anular votos de algumas urnas ou coisa do gênero, tá? Mesmo quando isso for comprovado, será possível resgatar e
todos verão que o resultado final das eleições era para ser o que foi, ou seja, mesmo agindo, né, com uma grande campanha fraudulenta, porque o que as cartas me dizem é que houve uma grande campanha fraudulenta, tanto na campanha eleitoral, tanto quanto na compra de votos, quanto também na anulação de votos em algumas urnas eletrônicas. Porém, é uma porcentagem muito pequena. É uma porcentagem, inclusive, aqui para mim, me fala de uma porcentagem de 2 ou 3% que cai até na margem de erro. Não entendo a margem de erro do TSE, mas a comparação que o baralho me deu é essa, tá? Mas o estrago maior foi feito por causa de dinheiro, tá? Então, a fraude maior que aconteceu nas eleições em 2018 foi que as campanhas foram totalmente manipuladas, muito bem estruturadas, custaram fortuna, que não foram, como é que eu posso dizer, declaradas para o TSE. Houve fraude em números, tá, de gastos, entre outras coisas, né? Então, para ser mais clara e objetiva, por favor, filtrem aqui, tá? O que eu digo, é muito difícil às vezes expor o que eu estou vendo, mas um candidato da oposição foi sim, durante as eleições, campanha e eleições em 2018, prejudicado por fraudes cometidas pelo oponente. Mas essas fraudes não foram diretamente nas urnas. E elas compõem todo um sistema fraudulento. Todo um sistema fraudulento. Então, houve sim fraudes em diversos locais do país. Ou seja, as atitudes ilegais que foram tomadas, como a compra de votos, por exemplo, tá? Como aqui está, o que trouxe mais prejuízo ao candidato que perdeu as eleições foi realmente o uso de dinheiro que não foi declarado, né? E as compras de votos, tá? Isso virá à tona para todos nós um dia, mesmo que isso demore 2, 3 anos, ou se aproxime das eleições de 2022, sim, virá à tona. Agora vamos, né, continuar aqui, depois nós veremos se os votos, se o atual presidente da República conseguirá provar que houve fraudes, né, nas eleições em 2018 e como foram feitas essas fraudes, e se nós teremos novamente esse retrocesso do voto impresso aqui no Brasil. Então, o atual presidente da República, ele vai, durante os 15 dias que o TSE pediu a ele explicações sobre as declarações de fraude nas eleições de 2018, ele vai simplesmente agir no achismo. Porque se ele realmente sabe, né, que houve fraude, foi ele mesmo que cometeu. Isso está mais do que claro, né? Principalmente com a abertura desse jogo, que diz que o candidato da oposição ao governo foi prejudicado tanto durante a campanha, né, como no dia das eleições, com compras, enfim, com armações, né? Realmente tiveram pessoas agindo no Brasil inteiro em relação às eleições em 2018, tá? Ele vai ficar no achismo, porque eu acho, porque tem fraude, usando aquelas palavras dele que todos nós já conhecemos, alegando que ele deveria ter tido não sei quantos milhões de votos e não teve menos, porque vamos pensar juntos, né? Aqui me fala que ele está articulando um plano para tentar
tentar as eleições em 2022, coisa que ele nem sabe se ele vai concorrer a essas eleições, né? E aí sim, com o voto impresso, conseguir fraudar definitivamente de forma muito maior as eleições de 2022, tá? Então, o depoimento dele para o TSE vai ser confuso, arbitrário, ou ele vai fugir desse depoimento dizendo as besteiras de sempre, dizendo que alegando achismo, né? Ah, eu acho que, porque poderia ter, porque em tal lugar tem. Então o depoimento dele ou as explicações dele vão ser baseadas no achismo, né? Ele vai dizer que ele sabe o que ele está dizendo e pronto, é o suficiente para mudar, né, a maneira como nós votamos aqui no Brasil, só que não haverá votos impressos em 2022, mas não mesmo. Tudo isso não passa de uma grande articulação para manipular as próximas eleições. Nós, o povo brasileiro, temos que agir, temos que nos impor. Nós estamos vendo todos os dias na televisão, mesmo aqueles que votaram no senhor Jair, né? Mesmo aqueles que votaram acreditando em uma pessoa, hoje já não tem mais como acreditar em um ser desses, né? Todos os dias nós vemos coisas absurdas saírem da boca dele e a situação vai ficar pior ainda, né? Voltar, retroceder ao voto impresso seria viver um momento de retrogradação para nós nas eleições, né? Fora que seria muito mais fácil fraudar, tá? Muito mais fácil fraudar as eleições. Bom, como eu ia dizendo, já não cabe mais defesa ao que ele prega. Uma pessoa que não respeita o ser humano, uma pessoa que não dá valor à vida, uma pessoa que quebra todas as leis, uma pessoa que não tá nem aí pro povo brasileiro, né? E cada dia que passa nos envergonha mais ainda, né? Dentro e fora do Brasil, com suas palavras que só trazem desgosto, né? Acredito eu, aqueles que um dia acreditaram nele, porque hoje eu não vejo mais essa possibilidade, né? É escândalo atrás de escândalo, vacinas compradas muito mais caras, subfaturadas, né? Leis, decretos que foram mudados, depois voltaram atrás. É uma acusação de fraude eleitoral, que isso é um crime até à democracia. O TSE é uma instituição, né, confiável de todos nós. Ele alegar que houve fraude sem provas em 2018, ele está cometendo um crime contra a democracia, sim, né? Nós, brasileiros, devemos lutar para manter a democracia e o direito, né, que todos nós temos de exercer a cidadania através do voto consciente, do voto maduro, do voto adulto, né? E eu espero que com todas as declarações e com tudo aquilo que esse senhor se coloca, né, falando, insultando, agredindo pessoas. Gente, o jornalista, ele está ali trabalhando como eu e você, ele está cumprindo, né, a sua missão dentro do seu trabalho para levar o pão para casa. Ele não está ali à toa, né? E ver como esse ser acusa, humilha, maltrata, usa a sua palavra. Em uma última reportagem, ele disse uma coisa que eu fiquei muito chocada. Ele disse, ao agredir uma jornalista, que a Rede Globo estava acabando com a religião brasileira. Que eu saiba, o Brasil não tem uma religião. O Brasil é um país laico. Que família brasileira é essa que ele defende? A família que desrespeita? A família que insulta? A família que agride? Porque ele agride. Se ele defende uma família feliz, ele deveria ser o primeiro a dar o exemplo. Que Deus é esse que rege o Brasil que eu não conheço? Só se mudou de nome.
Porque nós temos no Brasil várias religiões e isso deve ser respeitado por todos. Nós vivemos num país laico. Isso deve ser respeitado, né? Fora a maneira com que ele tratou aquela jornalista, que é um ser humano. Que é um ser humano. Nenhum ser vivo merece ser tratado daquela maneira. Todos sabem que ele não usa máscara. Todos sabem que ele faz aglomeração. É claro que, como a jornalista afirmou, ele chegou naquele local sem máscara e botou porque a situação dele está cada vez pior, principalmente depois das manifestações. Agora, tratar um ser vivo, porque independente de ser humano ou não, tratar um ser vivente daquela forma e ainda pregar pela religião brasileira e pela família brasileira, pelo amor de Deus. Se não fossem os veículos de mídia, nós não estaríamos informados do que está acontecendo. Muitas das mentiras que já vieram à tona, nós não teríamos tomado conhecimento. Então vale uma reflexão sobre quem nós colocamos no poder. Eu vou pedir à Força Soberana uma mensagem. Oráculo. Optcha, TSE e o presidente da República. Voto impresso ou digital? Não sei nem por que ele está preocupado com isso, né? Porque muita coisa vai acontecer daqui até as eleições de 2022 e muita coisa vem à tona, inclusive, sobre o mesmo, né? Se tem alguém que fraudou alguma urna eletrônica, essa pessoa chama-se Jair Messias Bolsonaro. Se tem alguém que fraudou as eleições em 2022, essa pessoa chama-se Jair Messias Bolsonaro. E a sua quadrilha, incluindo os filhos, né? Porque nós hoje somos governados por uma quadrilha. Vamos lá. Ele não terá argumentos, como sempre, ele não terá provas, porque se ele provar, ele se incrimina, ele cria provas contra ele mesmo, e essa situação vai ficar o dito pelo não dito. As cartas que rodeiam, né, a energia do atual presidente da República, que não me representa, né, são cartas terríveis de uma pessoa horrenda. Uma pessoa horrenda que usa tudo para manipular, né, aqueles que ainda o ouvem, aqueles que estão surdos, né, para a realidade ainda o ouvem. O que nós teremos muito rapidamente em relação à política é a descoberta de compras, tá? Tanto de votos, tanto de boca de urna, peculato. Essas coisas vão surgir muito rapidamente para que todos nós tenhamos conhecimentos, tá? E posso afirmar, sim, que a campanha dele foi fraudulenta, tá? Toda a campanha dele foi fraudulenta. Ele se passou por uma pessoa que nunca foi e conseguiu enganar os mais sensíveis em nome de Deus. Que ódio que eu sinto quando eu penso em um vídeo que eu vi nas épocas das eleições, onde ele estava sentado ao lado da esposa, em cadeiras simples, numa parede branca, com a Bíblia da mão, pregando a família perfeita. Como eu gostaria de ter esse vídeo hoje. E ele conseguiu se eleger enganando aqueles que têm fé. E vai pagar muito caro por isso. E todas as acusações que ele faz, tudo aquilo que ele faz, quanto mais alto ele subir, maior será a queda. Disso eu não tenho dúvidas. Já já
começam as confusões e nós veremos muitas brigas entre as cobras venenosas que compõem a quadrilha que governa o povo brasileiro nesse momento. Infelizmente, não teriam-se outras palavras. E o que mais me dói, né? Hoje, por exemplo, eu saí pela manhã, eu tô fazendo alguns exames médicos, enfim. Ao pegar um Uber, um senhor de 80 anos, um senhor evangélico, que teve todo o meu respeito, mesmo ele tendo me constrangido, ele estava ouvindo uma rádio bolsonarista, né? Ele estava falando ao telefone e ele olhou para mim e falou assim: a senhora também é cristã, não é? Eu falei assim: não. Ué, mas a senhora não é cristã? Eu falei: acredito em Deus, sim. Sabe, ele me constrangiu de uma forma que eu perdi a ação. Mas eu olhei para aquele senhor e vi o quanto ele estava envenenado. O quanto, né? Ele tinha aparentemente uns 75, 77 anos. Poderia chegar a 80, que estava bem velhinho. Então, por respeito aos anciões e pela vida que ele viveu, né, eu não respondi a ele, mas confesso que fiquei muito aterrorizada, né, com a composição ali, o rádio falando todas aquelas coisas, né, que eles costumam exclamar, ele falando ao telefone, mandando mensagens, né, bem bolsonaristas, e eu estava ali atrasada, não tinha como sair e pegar outro, né, e me senti muito constrangida. É como se ele tivesse me obrigando a ser cristã naquele momento, né, ser evangélica. E isso para mim dói muito, porque tem muitas pessoas no mundo ainda que agem dessa forma, que ainda tentam, né, classificar uma religião como sendo a única no Brasil. Só que não, eu mesma estou aqui, estarei todos os dias de minha vida para provar e para mostrar que nós podemos seguir o Deus que quisermos. Eu não faço parte de nenhuma religião, mas eu tenho Deus no coração, coisa que muita gente não tem. Isso eu posso garantir, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sou incapaz de fazer mal a qualquer ser vivente. A qualquer ser vivente, não é só o ser humano não, é a qualquer ser vivente. Bom, que Deus abençoe a semana de vocês, espero do fundo da minha alma ter ajudado, ter trago algo que seja novo, mas principalmente, né, o intuito desse vídeo, e graças a Deus as cartas corresponderam, era saber se continuaríamos com o voto digital ou não, e vamos continuar na fé de Deus, e se Deus quiser, nós vamos ainda melhorar muito o sistema eleitoral aqui no Brasil. Salve a sua estrela, luz e paz em seu caminhar, gratidão.